Queridos, boa noite. Obrigada pelo convite, pastora. Estou aqui revendo vocês. Falei, o pessoal gostou da gente. Já tinha até me despedido. Mas glória a Deus. Fico muito feliz, muito honrada. Um grande prazer estar aqui com vocês de novo. E agradeço a confiança, não é, pastor? Porque realmente a gente ceder o púlpito é uma grande responsabilidade. Muito obrigada. Eu quero continuar falando um pouquinho. Obrigada, irmão. Eu não bebo tanta água como o pastor Lobo, não. Deus é tão maravilhoso que quando a irmã estava ministrando aqui, ela falou muito sobre identidade, sobre ter uma mente renovada, e foi exatamente isso que o Senhor colocou no meu coração, em partes dentro da ministração que eu vou, daquilo que eu vou falar hoje um pouquinho. Eu vou falar sobre heranças de iniquidade, heranças espirituais, mas nós não podemos chegar a lugar algum sem saber quem nós somos. O povo de Deus hoje, ele tem se perdido, tem se enganado, tem pecado, porque ele não conhece quem ele é, ele não sabe quem ele é. O próprio Senhor Jesus diz: meu povo perece por falta de entendimento da palavra. Muitas pessoas leem a Bíblia e elas não entendem. Muitos aqui já passaram por isso, de você, as pessoas dizem assim para você: pois é, a Bíblia já sofreu tantas traduções, tantas mudanças, alterações, não é? Eu falei, não, Deus é o mesmo, Deus não muda. O português mudou, a língua se adaptou, mas Deus não mudou nunca. Deus não falou que uma hora que não era para matar e hoje Ele já não manda matar. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então as pessoas começam a tirar o texto do contexto, até mesmo para se favorecer, para se beneficiar dentro dos seus próprios achismos, dos seus próprios pecados, das suas próprias convicções. Então é importante a gente saber, na área para trabalhar, lidar com libertação, saber quem nós somos no reino de Deus. E aí a irmã começou aqui a ministrar, falou sobre isso. E a nossa mente, ela é renovada através da palavra. É a palavra que nos renova, é a palavra que nos restaura. Lá em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o mundo, tudo que nele há, e Deus o sustenta, Deus tem o controle de todas as coisas. Lá em Gênesis 1:26, diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou o homem à sua imagem, e a imagem Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, e encham e subjuguem a terra, domine. Deus deu domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus, olha o que Deus disse para o homem: eis que lhe dou as plantas, o que nascem da terra, que produzem sementes, e todas as árvores que dão sementes, elas servirão de alimento para vocês, e eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movam rente ao chão. E assim foi. Tudo Deus deu ao homem para que o homem tenha domínio. Então você, homem, mulher, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus lhe deu domínio. E o tempo passou, o pecado veio, entrou através de Adão, chegou até nós, e aí nós perdemos o domínio sobre isso. Quando Deus diz aqui que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós achamos que somos a imagem e semelhança idênticos, parecidos, pensamos em imagem física. Algumas vezes, talvez, não sei se você pense isso, mas não é isso que Deus está dizendo. Sabe por quê? Alguém aqui consegue mensurar, imaginar Deus? Não, nós não conseguimos ter essa imagem na nossa mente de quem é Deus, porque diz que Deus é esplendor, é formosura, é beleza demais. A gente não consegue mensurar. Isso não é beleza física, de ser claro, branco, gordo, magro, alto, baixo. É um esplendor. A gente não consegue imaginar. E Deus, quando Ele diz assim: vou fazer o homem à
Minha imagem e semelhança. Deus está querendo dizer que também fez você para ter o comportamento. Nós vamos falar de comportamentos. Comportamento de Deus, ser semelhante a Deus, parecido com Deus. Muitos aqui eu sei que têm filhos, e o pastor Lobo falou muito sobre isso aqui no final de semana. Os filhos, eles se parecem com os pais fisicamente, aqueles que são filhos biológicos, mas eles também se parecem com a gente pelos comportamentos, porque eles aprendem isso. E nós precisamos aprender a ter o comportamento de filho de Deus. Nós precisamos aprender a ter reações de filho de Deus, pensar como Deus pensaria. Então, quando você está diante de uma situação, gente, nós passamos situações todos os dias. Alguém aqui está livre de alguma situação? Não, é por isso que nós aprendemos na nossa igreja, aprendemos que pela manhã vamos fazer o devocional, entregar nossas vidas ao Senhor, pedir a cobertura, porque vamos ter um dia pela frente, não é uma jornada, um caminho. Pelo menos eu penso que é assim que nós aprendemos, né? Acordar cedo, orar, se posicionar diante do Senhor, pedir a cobertura sobre todas as coisas, tudo que vou fazer, tudo que vou falar. Eu, antes de eu agir, eu sempre penso, eu falo, Jesus, o que o Senhor faria agora, nessa hora? Eu quero fazer aquilo que o Senhor faria com essa pessoa, nesse momento, com essa situação. É claro que não foi sempre assim. Eu tenho 23 anos de convertida, e a gente aprende, demora, é duras penas que a gente aprende às vezes. Nós erramos muito, magoamos muito. Por isso que as pessoas às vezes perguntam assim, pensam assim, que libertação é um start, é um botão que você liga, dispara e você está liberto. Vocês estiveram aqui esse final de semana, passaram por ministrações de libertação, vocês não estão libertos. Vocês entenderam coisas. Alguns já vêm até do processo há algum tempo, porque tem sido ministrado, você tem sido acompanhado, discipulado. Outros lembraram de algumas coisas, relembraram, não é verdade? Outros estavam completamente adormecidos, mas eu nunca tinha imaginado isso. Eu não sabia que isso poderia estar me afetando. Eu não entendia que esse meu comportamento pode estar relacionado a alguma coisa. Então a libertação, ela é o quê? Processual, é um processo. Ela não acontece de uma única vez. Cada caso é um caso. Existem pessoas que elas têm um processo de libertação instantâneo, tem automático, elas conseguem, avançam. Outras são mais lentas, vai de acordo com o trauma. Traumas, sofrimentos, as emoções, cura, tudo isso interrompe, atrapalha muitas vezes o processo de libertação na vida da pessoa. As pessoas falam assim para mim, pastor Lobo, esse negócio de demônio, vocês entendem, né? Porque vocês gostam, né? Não, a gente não gosta nada, nem um pouco. Nós não temos nada com o diabo, nós só temos com o Senhor. Agora, quando nós estamos na igreja, vemos pessoas que estão ali para adorar, para ser essa imagem e semelhança de Deus, e não é, aí a gente começa a se entristecer. E é isso que você tem que fazer também. Estar na igreja, ver no outro um comportamento, uma atitude, seja num homem, numa mulher, numa criança, e aquilo tem sim que causar... Ser na sua vida algo que te traga, te confronte para você buscar melhorar, buscar levar atitudes de Cristo na vida daquela pessoa. Então hoje em dia a gente entra na igreja, entra e sai, eu chego em casa, no trabalho, e nós esquecemos quem nós somos, esquecemos de levar essa imagem de Cristo. Eu conheço pessoas, eu tenho certeza que o pastor conhece, os pastores, que não são na igreja a mesma coisa que elas são em casa. Isso não é pura e simplesmente porque ela gosta de pecar, por causa da irritabilidade, de uma personalidade. Não, é porque ela não sabe quem ela é em Cristo. Ela não sabe que Deus fez a imagem e semelhança. Ela pensa que é igual a Deus. Meu filho, você não é igual a Deus, igual. Eu acho que Jesus é mais bonitinho, né? Em nome de Jesus. Mas é comportamento, atitude, pensamentos. Quando Deus nos fez, Ele diz aqui mais para frente, no 2... que então o homem fez a mulher, fez Adão cair num sono profundo, e da costela ele tirou um pedaço de uma costela, e dali ele fez Eva. E ele disse, então o Senhor declarou que não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, falei para ele uma mulher, que lhe corresponde, uma mulher idônea. Uma mulher chamada idônea. Quando eu ministro para as mulheres, eu falo do que é ser essa mulher idônea. É uma mulher capaz. A mulher idônea é uma mulher capaz. Eu estou vendo muitas mulheres aqui. Mulher, você é capaz.
Homem, Deus diz na palavra dele que o homem, ele é aquele que vai ser o quê? O sacerdote. O sacerdote do lar. Quando Deus fala essas coisas para a gente, que a mulher, ela é a auxiliadora, idônea, apta, capaz. Tem algumas traduções que usam outros adjetivos, mas é apta, capaz, capacitada para o fim a qual você foi criada. E o homem também é capaz. E Deus não muda. Deus muda? Na sua palavra? Não, ele não muda. Na Bíblia, na minha não tem, eu tenho certeza que na sua não tem. Não diz assim que a mulher mudou. Bom, então, agora a mulher do século 21, ela já não é mais tão idônea. Ela pode sim fazer isso, ela pode sim fazer aquilo. Então, o homem, ele já não é mais feito para a mulher, agora mudou. Não é assim. A Bíblia, Deus não botou, não tem outras cláusulas. Né? Não, então a mulher solteira é assim, a casada, a viúva diz que está. Então é bom aqui para que as mulheres que ainda não casaram, as que são casadas, as que porventura se divorciaram, as que ficaram viúvas, Deus não mudou, você continua sendo uma mulher idônea, independente do momento qual você esteja passando na sua vida. E o seu pensamento tem que ser sempre pensamento, a sua mente tem que estar sempre conectada com os planos de Deus, alinhada com a visão do Senhor, para que você seja essa mulher para cumprir uma missão. Assim também o homem. O homem tem uma missão de ser o sacerdote, o supridor, o cuidador. E eu não estou falando de quanto ele ganha, porque as mulheres confundem isso. Eu ganho X, eu ganho 2X, meu marido ganha X, eu que estou no comando. Não é nada disso. Deus não está falando de valor. Deus está falando de papel. O homem é o supridor, ele é o sacerdote, ele é o que dá a visão. O homem, o papel do homem no lar, ele diz para um filho: homem, você é homem. Você é menina. Pode pegar a boneca, pode pegar o carrinho. Quem tem filho casal aqui, isso acontece. Os meninos querem pegar as bonecas da irmã, pode. Mas o pai dá identidade. Hoje em dia, o que estamos vendo no mundo? Que mundo nós estamos vivendo? O que está acontecendo aí? Muitos e muitos casos de homossexualidade. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais quem elas são. Perderam a identidade. E essa identidade quem dá é Deus. Essa identidade não é dada quando você nasce, não é dada quando há uma relação sexual de um homem e de uma mulher e vai nascer um bebê. É um menino, é uma menina. Não, essa identidade você vai ter que construir no seu filho. Foi falado tanto aqui esse final de semana sobre o filho, a importância de um filho. Um filho é algo que Deus nos dá para que você cuide. Ele não pertence a você, ele pertence a Deus. Você só está cuidando. Saiba que daqui a algum tempo, não sei se quando Jesus voltar, não sei se nós iremos, se ele virá nos buscar, não é o tema para hoje, mas eu sei que Deus vai nos perguntar: onde estão os seus filhos? Pastor, onde estão os seus filhos? A irmã já me contou aqui, estava me contando, meus netos, ela toda contente mostrando as meninas. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que não foi fácil, não é verdade? Porque cresceram, mas estão aqui. Eu estava olhando ali o menininho tocando aqui junto do pai, não era? Coisa linda. Eu me lembrei do meu filho Arthur, é baterista. Desde pequeno, na minha casa, eu não tocamos instrumento nenhum, e ele ia lá para o lado do baterista. Aí a gente dava a baqueta para ele, ele batia aquela baqueta em todo mundo, na casa inteira. Eu falei: ai, não quero. A gente chega a brigar. Hoje ele toca a bateria, ele tira música de som, ele é um dos bateristas da igreja. Então você vê, a gente tem que ensinar o menino o caminho que ele deve andar. Ensinar, essa identidade é dada dentro de casa. Os pais, os homens precisam entrar no local, na visão que Deus deu para a vida deles. Eu costumo falar para as mulheres que o marido é o teto. O marido é o teto. E as mulheres são a coluna. As colunas, elas o quê? Sustentam a missão. A gente está cansado de ouvir sobre submissão. Muitos congressos de mulheres têm tema de submissão, mulher virtuosa. E glória a Deus por isso, e tem que ter mesmo. A gente tem que sempre lembrar isso. Quem é a mulher, o papel dela. Porque o mundo está pegando pesado. Quantas vezes viemos às igrejas e quantas vezes vamos para o trabalho? Quantas vezes seu filho está aqui? Quantas vezes ele está na escola? Então, se você não incutir, não trabalhar com ele a palavra de Deus, quem ele é, e ministrar na vida dele, ele vai se perder.
Ele vai se perder. Então, quando as mulheres vêm falar comigo alguma coisa sobre o casamento, o pastor Lobo falou aqui que ele foi ministro de homens, eu fui ministra de mulheres muito tempo, mesmo a gente já na visão de libertação. E aí as mulheres vinham falar alguma coisa do casamento, quero separar, não está dando mais certo, não sei o quê. E eu lembrava para elas, você sabe qual é a sua missão? Aí pensa que é um monte de coisa, lavar roupa, cuidar de filho, né? Nem é nada disso. Aí eu falo, não, a tua missão é sustentar, a sua missão é sustentar a missão dele. Se você não está fazendo o seu papel, ele não está fazendo dele, é por isso que está ruindo. É 50% de culpa dos dois lados. É claro que quando se junta, por isso que um casal, quando ele está passando um problema, uma crise, ele tem que buscar um ajudador, um conselheiro, um pastor, um líder que vá o acompanhar, porque uma terceira pessoa ela vê por outro ângulo, ela vai ajudar de uma outra forma. Eu não posso só ouvir uma mulher, meu marido não pode ouvir só um homem. Chega uma hora que o líder de casal ele junta para entender e dá uma direção ali para aquilo ali, para ajudar eles a entender o papel deles dentro do casamento. Então isso é identidade. Quando Deus nos fez, nos deu essa identidade, a palavra de Deus diz que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Somos a menina dos olhos de Deus. Lá em Salmo, acho que 19, diz que ainda quando nós éramos substâncias informes, sem forma, no ventre, que Deus já nos conhecia. Isso é muito bom para você usar para a libertação, para ministrar na vida de uma pessoa, quando ela perdeu a identidade, quando ela sofre abusos, violências, que ela não quer saber, ela acha que Deus é mau. Porque ela acha que Deus é mau, então ela não consegue ver Deus como um pai que está cuidando porque permitiu que tudo aquilo acontecesse. Isso não é verdade, porque o mundo jaz no maligno, esse mundo pertence ao diabo, e nós vivemos no mundo. A palavra de Deus diz, filhinho, eu não vou tirar você do mundo, mas eis que estarei convosco todos os dias, te sustentando. É por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos. Senhor, eu vou trabalhar, vai comigo. Senhor, eu vou fazer uma prova, vai comigo. Senhor, eu vou encontrar com aquela pessoa, vou ministrar, vou cantar, vou lidar com meu filho, vai comigo, vai adiante, seja à minha frente, sela meus lábios, que eu não fale nada daquilo que não venha do Senhor, porque o diabo anda ao derredor, bradando como leão, querendo dragar a quem possa, e eu não quero dar oportunidade. Então, saiba que você é precioso aos olhos de Deus. Satanás, ele não é o seu inimigo direto, ele é seu inimigo indireto. Satanás é inimigo de Deus. Lembra? Lúcifer era um querubim ungido, era um levita. Lúcifer, ele estava na presença do Pai, na presença de Deus. Um dia ele ousou ser como o Senhor, entrou no seu coração soberba, orgulho, quis ser como Deus. Aí então entrou rebeldia. Aí Deus foi e o tirou da sua presença, o expulsou do céu, e ele levou juntamente com ele 1/3 dos anjos, que são demônios que trabalham para ele. Então esse Deus é nosso inimigo? Não, ele é inimigo direto de Deus. Porém, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos ama, somos pupila, somos criatura adorada de Deus. E aí o diabo, o que ele faz? Vou matar esse cara. Ah, Deus gosta dele? Eu vou matar ele, vou tirar ele da presença, vou desviar ele dos caminhos. É mais ou menos aqui, cadê os papais? Papai, mamãe, isso. É mais ou menos você ter um filho. O que você quer para seu filho? Se eu falasse para você assim, pedisse para você, por favor, escreva numa folha o que você quer para o seu filho. Aí você tem um filho, aí você vai escrever assim: eu quero que meu filho cresça com saúde, quero que meu filho cresça nos caminhos do Senhor, quero que meu filho seja muito inteligente, quero que ele trabalhe, quero que ele estude, que ele tenha um bom emprego, que ele faça um bom casamento, que ele tenha filhos perfeitos, saudáveis. Eu imagino que você queira isso, não é? Você vai escrever assim então: eu quero que ele sofra, eu quero que ele seja atropelado, eu quero que ele tenha câncer, eu quero que ele bata, eu quero que a mulher dele, eu quero que os filhos morram. Ninguém vai escrever isso. Uns ou outros eu escuto tolamente dizer assim: ah, mas tem que sofrer, né, para aprender. Não, a gente aprende amando ao Senhor. A gente ensina nossos filhos a ter temor ao Senhor. A gente tem que ensinar o caminho do bem, não a temer o mal. É isso que temos hoje em dia. Hoje em dia eles temem ao diabo. Tem que ter temor do Senhor. Do Senhor. E aí,
Então, Satanás, ele vive nessa luta incessante para te tirar da presença do Pai. E automaticamente também nós estamos sem uma cobertura. Então, é mais ou menos assim, é como se você estivesse aqui no centro e a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao seu redor, mas Satanás está ao derredor, bradando como leão, para dragar quem possa, quem dê brecha, quem caia em pecado. Puxa, a gente não pode, é difícil, nós não somos perfeitos, e aí pecou, acabou? Não, volta rápido, se conserte, peça perdão dos seus maus caminhos. Nós precisamos reconhecer o que é pecado. Quando nós temos a identidade de Cristo, de Filho de Deus, nós sabemos o que é pecado, sabemos o que convém e o que não convém, sabemos que não devemos mentir, não devemos roubar, não devemos matar, não devemos adulterar, e assim vai. Um monte de coisa que não devemos, porque conhecemos a palavra de Deus. Lá os 10 mandamentos, ele nos permeia numa linha o quê? São 10 mandamentos ruins? Não, são 10 mandamentos protetores, para nos proteger. Poxa vida, mas não pode nem roubar, não pode nem adulterar, não pode nem não sei o quê. São mandamentos para você andar em vitória. Não são mandamentos para você andar em derrota, são mandamentos para você o quê? Ter essa identidade de filho de Deus. Então, essa é a função de Satanás, é dessa forma que ele tem trabalhado. Se você tiver a identidade de filho de Deus, você vai saber quem você é. Você vai saber quem você é, você vai saber que a sua luta não é contra a carne, contra sangue, mas a sua luta é uma luta espiritual. E você vai saber também as armas espirituais que você vai lutar. Quando falei um pouquinho sobre identidade, sobre ter uma mente renovada através da palavra. Quando nós nos convertemos, alguns aqui nasceram em lares evangélicos, né? Eu tenho certeza. Eu não nasci em lar evangélico. Eu também tenho certeza que muitos aqui não. Quando nós nos convertemos, nós o quê? Nos encontramos com o Senhor. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós temos que ter então a nossa mente o quê? Renovada através da palavra. É por isso que aí tem o batismo, né? A igreja ensina, batiza. Vamos batizar para quê? Porque você vai fazer uma confissão pública, reconhecendo ao Senhor Jesus como Senhor, seu único e suficiente Salvador. Jesus, ele te salvou. Tá? Jesus, ele te salvou, ele morreu na cruz por você, levou sobre si todos os seus pecados, todas as suas dores, mas você agora é filho adotivo dele, e agora você tem que andar como ele andou, porque agora você é filho, e filho tem a identidade do pai, o comportamento do pai. Aí então você vai estar blindado, como a irmã também falou aqui. Eu falei, olha, o Espírito Santo trabalhando já. Você só está blindado. Então hoje em dia tem gente falando salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, está pecando, está gastando, está vivendo uma vida torpe, boba, perdendo sua vida, porque tem que viver uma vida santa. É isso que Jesus chamou você. Então quando você é batizado, você recebe a salvação, mas depois tem o quê? Um caminho. Aí tem um caminho, aí o pastor diz assim, eu não sei aqui como que é a programação da igreja. Aí tem discipulado para preparar para o batismo, depois tem discipulado 1 e 2, que é maturidade, não é? Tem várias coisas para você acompanhar. Ah, não vou fazer mais não, já me batizei. Aí você pergunta, já conhece a Bíblia? Já leu a Bíblia? Não. Daqui a pouquinho, passa um pouquinho, ele já não sabe mais quem ele é. Já não sabe mais. Ainda está até evangelizando outros de forma errada. Ah, mas eu não quero me batizar. Não precisa não. Já não está falando, porque ele já não sabe mais o que está nas escrituras. Ele não foi preparado, não foi moldado, não foi capacitado, ele não recebeu, aquela mente dele não foi renovada através da palavra. E aí o inimigo vive o quê? Nos roubando. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito. Então, quando nós recebemos essa identidade de Cristo, aí nós podemos declarar que somos vitoriosos. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós temos a nossa genética, nós temos a lei da herança, uma herança genética, uma herança espiritual e uma herança psicológica ou emocional. Então, como nós aqui, muitos aqui eu já perguntei, alguns nasceram num lar cristão, outros não, mas quando você conhece ao Senhor, a sua mente vai ser renovada. Tem que ser renovada através da palavra. Eu não nasci num lar cristão.
Eu recebi uma genética da minha mãe e do meu pai. Meu pai e minha mãe têm uma forma que eu nasci assim. O meu cabelo dessa cor, meu olho dessa cor, minha pele dessa cor. Você nasceu assim, mais moreninha, com cabelo dessa cor. Uns são altos, outros são baixos. Isso é lei de genética espiritual. Nós não nascemos com a mente. A mente, ela tem que ser trabalhada, aprendida. Então, quando você tem um filho, quando ele é pequeno, você faz as coisas, você leva ele, você conduz ele, depois ele vai andar sozinho. Na minha casa, quando meus pais eram espíritas, frequentavam o espiritismo desde pequena, eu fui levada. Por um acaso, alguém com 2 anos de idade vai no espiritismo porque quer? Pega o ônibus e vai? Não, ele é levado. Então, ele é conduzido. Os pais têm uma herança, uma condução, uma transferência, uma influência sobre a vida dos filhos, seja genética, espiritual ou emocional, psicológica. Então, a herança genética é dessa forma. Depois temos o quê? Uma herança emocional ou psicológica. É o nosso quadro emocional. É o contexto local aonde nós vivemos, aonde nós crescemos. Existem pessoas, muitos aqui, que você foi criado, você foi uma criança, um adolescente, em que você vivia num lar saudável. Saudável. Um pai e uma mãe ajustados, um casamento ajustado. Ainda que por um momento ou outro o casamento não estivesse tão ajustado, algumas coisas lhe foram poupadas. Alguns tiveram uma situação financeira muito boa, outros não tão boa, mas isso também não afetou. Foi compreendido. Cada um aqui vem de um contexto. Mas algumas situações geraram muito trauma. Isso é uma herança de trauma, uma herança emocional, uma herança psicológica. E aí, pais têm essa responsabilidade. Muitos pais transmitem para os filhos essa herança. E aí nós vemos filhos o quê? Adultos desestabilizados. E aí você não consegue, para você trabalhar com libertação, você diagnosticar. Isso é espiritual ou isso é psicológico? Tamanho desajuste, desequilíbrio. Pastor Lobo falou aqui sobre os jovens, adolescentes, que quando eles vão para a casa de recuperação, eles ficam lá 6 a 9 meses, dependendo do protocolo lá, para desintoxicar. Tanto tempo eles usaram a droga. Alguns, eles temem ao voltar para casa. Dependendo, tem clínicas boas. Lugares bons, fazendas. Lá em Curitiba tem bastante. Vai gente de São Paulo, interna lá. Os pastores vão lá visitar, eles têm psicólogo, jogam bola. E eles falam, está dando 9 meses, vai voltar para casa. Eles também têm medo do que vão encontrar lá. E também os pais, eles também têm medo daquele filho que vai voltar. A mãe fala, meu Deus, ele vai voltar da clínica, estou com medo, porque já foi tanta coisa, porque fica aqui. Por isso que é importante a gente saber que tudo tem que ter um acompanhamento muito grande. Aquele adolescente, jovem, homem, às vezes é um homem já, ele está lá sendo cuidado por um psicólogo, pastor, e também tem que ser trabalhado aquela mulher aqui que ficou, aqueles filhos, para receber, refazer, restaurar todo esse quadro. Então isso é uma herança emocional. Às vezes tem uma mulher ali que tem filhos, ela está transmitindo, sem ela querer, ela está transmitindo aquilo tudo para aquelas crianças, aquela insegurança. Ou um filho que está aqui e vai ser um pai, e ele, como que ele também vai transmitir isso, o que ele passou? Você entendeu como a nossa herança, como o nosso quadro emocional é importante? Nós não podemos deixar que nada vá adiante sem ter sido tratado. E Satanás, ele se aproveita das nossas dores. Ele se aproveita dos nossos traumas. Se você não tiver os seus traumas, as suas dores, todos restaurados através da palavra, você vai transmitir medo, insegurança, dor. Aí você chega lá na idade adulta, você vê adultos que não vão para frente. Não vão para frente. Você vai ver lá um casal, uma moça, um rapaz já namorou, já está na não sei quantas namoradas, ainda não dá trabalho, faculdade. Eu estou na 3ª faculdade, ainda não me achei.
Começou na medicina, já passou na engenharia, agora está de professor, é bem parecido. Será que não percebe, gente, que tem algo errado? Esse é o nosso papel. Irmão, vamos conversar. Você não acha que você está vivendo uma crise, uma insegurança? Né? Os homens, aqueles que lidam com homens, sejam a mamãe, os pais, as namoradinhas aí, você tem que saber que... E o homem também, o papel do homem é muito difícil, gente. O papel do homem não é fácil. Eu tenho um filho homem, eu tenho uma filha mulher. Eu falo, o homem vai ter que suprir, sustentar. Eu não estou falando de dar coisa... Não é isso. Mas isso é uma preocupação. Pagar um aluguel, pagar uma conta, vestir, alimentar, no mínimo... Essa tem que ser a preocupação de um cara que quer casar. No mínimo. No mínimo, para mim, eu penso isso. E eu sou bem sincera quando eu falo para as mulheres, me desculpe os homens aqui presentes, mas eu falo, a gente está namorando há 8 anos. Termina que isso não é de Deus. Chuta que é laço, isso é macumba. Namorar há 8 anos e não casar, isso, me desculpa, irmão. Isso não é de Deus. Tem 14 anos que quer namorar, para quê? Para beijar na boca, se agarrar e engravidar? Trazer problema para dentro de casa? Vai trabalhar primeiro, vai ser alguém. E isso não é mal, jovens, adolescentes. Eu já fui jovem e adolescente. O pastor Lobo já falou aqui, eu comecei a namorar ele, eu tinha 15 anos. Ele foi meu primeiro e único namorado, ele tinha 17. Eu me formei, eu fiz faculdade de odontologia, eu sou dentista. Eu trabalhei, eu fui para as Forças Armadas. Eu fui tenente da aeronáutica porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. E ele também. Crescemos juntos, avançamos juntos, trabalhamos juntos, estudamos juntos. Tivemos os filhos no tempo que nós quisemos. Decidimos. Isso é tudo bem que eu vim. Isso chama-se equilíbrio emocional. Eu vim de um lar equilibrado. Eu vim desse contexto. Não vim de lar rico. Meus pais nunca foram ricos. Nem meu, nem do pastor Lobo. Mas são decisões importantes que a gente toma. E eu tenho certeza que quando vocês estão dentro de uma igreja saudável... Isso é ministrado na vida de vocês. É por isso que jovem tem que estar com jovens, no culto de jovens, casais, se tiver evento de casais, mulheres de mulheres, homens de homens, para você aprender o que é essa identidade. Porque senão você vai lá no seu trabalho, você ouve uma coisa, daqui a pouco já perdeu. Já não sabe mais quem tu é. As meninas, os meninos vão lá para a faculdade, daqui a pouco, vamos transar, todo mundo transando. Não, já não sei mais quem sou. Vai na igreja, vou. Vai no retiro, vou. Já não sabe mais quem ele é. Já não sabe mais. Todas as coisas me são... Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém para a gente. Nem tudo convém para a gente. A gente atinge um grau de maturidade, seja espiritual, seja emocional, quando você pode ir num lugar que não é de Deus, mas para dar um testemunho diferente. Sabe? Para fazer diferença. Diferença. Então eu vou lá numa festa, num aniversário e tal. Eu conheço, me convidaram, eu vou. Vá, se você tiver condição de fazer diferença. De mostrar, eu me converti, eu abandonei essa vida, eu abandonei esse pecado, esse caminho e tal. Hoje eu sou uma nova criatura. Se você não pode fazer isso, não faça. Tudo é um tempo. Até para testemunhar tem tempo. Tem gente que converte ontem, quer dar um testemunho hoje. Aí depois cai uma vergonha. Não pode, tem que ter um tempo, um amadurecimento. E outra coisa que nós temos é a maturidade, é a herança espiritual. Nós não podemos negligenciar algo chamado transferência de iniquidade, herança espiritual. Assim como tem a herança genética, a herança emocional, se o quadro emocional é desfavorável, você vai transferir aquilo para aquela pessoa. Tem também a herança espiritual. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Para trabalharmos com libertação, nós usamos muito esse texto, é um texto muito clássico para falar daquelas coisas que permeiam, que perduram nas nossas descendências. Eu quero usar um texto lá, 2 personagens, 2 histórias. Jacó, a história de Jacó e a história de José. Vocês lembram quem era Jacó? Jacó é longo, está no Novo Testamento, são vários capítulos, mas leiam. Eu adoro o Antigo Testamento. Desculpa, o Antigo Testamento.
Jacó era filho de Isaac, irmão gêmeo de Esaú. Quando a sua mãe estava grávida, eles brigavam no ventre. Vocês lembram o que o Senhor falou para ela? Ela falou: Senhor, eles brigam no meu ventre. O que é isso? E ele falou: dentro de ti há duas nações. Nações. Deus não falou que tinha duas gerações. Nações. O que é uma nação? São dois povos distintos. Nação são povos distintos, cultura diferente, território diferente, nações. Ali Deus já estava dizendo, eles vão se separar. Não é uma geração, são duas nações. E assim aconteceu. Nasceu Jacó, nasceu Esaú. O texto é longo, não tenho como ficar lendo aqui. Esaú era dado, um era dado à caça, o outro gostava mais de plantio, né? O pai era muito inclinado para um filho, para Esaú. Rebeca era muito inclinada para Jacó. Por isso, cuidado, mamãe, com as inclinações, com as tendências de mais um filho. Outros filhos são iguais. Você precisa, não iguais, não, eles são, desculpa, os filhos são diferentes. Mas a forma como você lida com eles vai ser igual. O seu amor tem que ser igual, independente da forma como ele retribui aquilo para você. Uma mãe, um pai, ele tem que entender o tempo de um filho, comportamento de um filho. Você tem, hoje em dia, tem homens e mulheres que não conseguem fazer uma leitura da sua casa. Sabe por quê? Porque não param mais em casa. Não olham os filhos nos olhos, não sabem quem eles são. Não sabe o que tem para comer, não sabe se vai ter janta, se não vai, não lavou a roupa, não sabe se vai dormir, se não vai. Perdeu-se totalmente o controle. Aí é a degradação da família que nós estamos vivendo no dia de hoje. Mas saiba que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, Deus estabeleceu a família. E a família é o sonho, é plano de Deus. Não perca a sua família. Não perca a sua família, independente do passado. Então, nesse contexto de Jacó, chega um ponto lá que o pai dele está muito velhinho. Isaac já muito velhinho. E ele ia dar a bênção da primogenitura para o seu filho Esaú, porque foi o filho que nasceu primeiro. E isso já estava dito. Desde criança, ele ouvia isso. Papai vai passar a bênção para Esaú. Papai vai passar a bênção para Esaú. Papai vai passar a bênção. Imagina aquela criança crescer com aquilo. E a mãe gostava de Jacó. Jacó fica quietinho. Jacó fica quieto, que no tempo certo. Jacó fica quieto, que a mamãe vai dar um jeito. Aguenta as pontas aí, que eu não estou gostando disso. Teu pai está azucrinando com esse negócio de passar a bênção para o outro. E eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Aquela famosa coisa da mulher dar um jeito, que ela estraga tudo. Arrebenta com tudo mesmo. Porque naquele tempo, era o contexto daquela época. E assim, o que acontece ali no capítulo, em Gênesis 27, o que acontece ali? Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos, que ele já não podia mais enxergar. Certo dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, que ele tanto adorava. E ele disse: meu filho. E ele respondeu: estou aqui. Disse Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, vá ao campo e traga uma caça para mim. Prepare aquela comida muito saborosa que eu tanto aprecio. Traga para mim, para que eu coma, para que eu o abençoe antes de morrer. Rebeca, sua mulher, mamãe, estava ouvindo o que Isaac falou para seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca imediatamente chamou Jacó. Jacó, ouvi seu pai dizer para seu irmão Esaú, para ele trazer uma caça e preparar comida saborosa que ele vai comer e abençoar na presença do Senhor antes de morrer. Agora, Jacó, meu filho, ouça bem, faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare a comida saborosa para seu pai. Vá ao rebanho. Ela não mandou ele caçar. Ela já foi mais rápida, já antecipou o negócio. Vai ali no coisa. Teu irmão foi lá longe, você vai rápido, traz os cabritos. Vou fazer como ele aprecia. Leve então a seu pai, para que ele coma, o abençoe antes de morrer. Disse então Jacó a sua mãe Rebeca: mas meu irmão Esaú é um homem peludo, e
E eu tenho a pele lisa. E meu pai vai me apalpar. Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo. Fazendo de tolo. E em vez de bênção, eu vou trazer maldição. Então Rebeca falou: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo, vai e traga para mim. E ele foi, e assim o fez. E Jacó o abençoou. E a gente sabe todo o contexto dessa história. Nós vemos aqui uma degradação familiar tremenda. Uma mulher que tinha uma mente completamente deturpada. Uma mulher que manipulou. Uma mulher que enganou. Uma mulher que mentiu, fraudou. E não somente isso, mas ela também envolveu o seu filho. Será mesmo que o filho tinha algum desejo desse no coração? Ele mesmo aqui diz: mas minha mãe, mas meu pai, ele é peludo, eu sou liso. Para que isso? Então a gente vê que era mais uma coisa dela, da mãe. Mulheres, cuidados com os partidarismo. Cuidado. Uma mulher jamais se levanta contra seu marido. Jamais abre a boca para falar mal dele para ninguém, denegrir a imagem dele de homem. Se você tem algo para falar sobre o seu marido, procure o pastor. O pastor, não vai falar para a vizinha do lado. Não vá falar. Chame o pastor: pastor, estou passando um problema no meu casamento. Com quem? Quem que o senhor me orienta? É assim que as coisas têm que ser. Não faça, não manipule. Essa mulher deixou as coisas chegarem a tal ponto que ela começou a manipular, arquitetar. Ela arquitetou de uma forma sórdida, parece novela maligna. Não é novela. Arquitetou sordicamente tudo aquilo. Essa trama para enganar o próprio marido na hora da morte. E isso causou duras penas aos 2 filhos. Eu fico me imaginando essa mulher Rebeca, 2 filhos gêmeos. Esses filhos viviam na casa dela. Você imagina quantos netos ela poderia ter ali, aquelas noras, dali, desse dia, porque depois Esaú chega do campo, ele vê o que aconteceu, e ele: mãe, mas não, pai abençoou, deu a bênção para ele, não sobrou nada para mim. Dali diz que o Jacó foge. E aí eu fico imaginando, eu gosto muito de ler a palavra, eu gosto de entrar no personagem, sabe? E eu fico imaginando Jacó com a bênção fugido. Os 2 fugiram para o deserto. Nunca mais se viram. Nunca mais foram irmãos de rir, de brincar, de compartilhar. Nunca mais. Eu fico pensando em Rebeca, uma mulher que perdeu tudo. Não teve mais os filhos. Ela ficou só. Aí o marido morreu. E foi cada um para um lado. Você entendeu que a nossa mente, ela tem que ser completamente transformada? Aqui nesse tempo do Antigo Testamento, nós não vemos manifestação de Satanás, não fala disso, no Novo Testamento, mas aqui nós vemos já o que? A sugestão do maligno. Já vemos o maligno se manifestando de uma forma muito sutil, as pessoas tendo comportamentos malignos, como esse que nós vemos aqui. E é por isso que eu estou citando para vocês esse exemplo, essa passagem, esse exemplo de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, porque um comportamento, uma atitude impensada, inadequada, acabou literalmente com 2 filhos. Esaú foi para o deserto, viveu anos lá, sempre fugido. Diz que ele ficou muito rico, dono de muitas posses. E Esaú e Jacó, lembra, ele teve 4 mulheres. Lembra? Seu sogro Labão diz que era o cão chupando manga. Ele trabalhou ali como escravo, ele enriquecia Labão. Quando ele estava para ir embora, ele não ia, ele foi escravo 20 anos, se eu não me engano. 20 anos escravo por causa de um pecado que a mãe dele cometeu. Sabe, aqui eu vejo essa mulher, ela foi a culpada disso, de ter permitido isso. Mas eu vejo aqui, Jacó poderia ter tido uma atitude diferente também, não é? Eu não vou pegar cabrito nenhum, não quero saber, desde que meu irmão seja abençoado. Você acha mesmo que Jacó, sendo abençoado ali pelo pai, ele era o primogênito, ele ia governar aquilo tudo ali, você acha mesmo que o irmão dele, ele não ia ser rico também? Lógico que ele ia. Eles eram donos de tudo aquilo ali, daquele espaço, daquela riqueza. Diz que Isaac era um homem riquíssimo. Claro que Jacó ia ser abençoado, porque o irmão dele estava. O problema é, sabe o quê? Orgulho, soberba. É um coração doente. Um coração doente, muitas vezes doente. Aí causa
Uma lástima toda dessa. Depois nós vamos caminhar mais para frente, nós vamos ver que Jacó teve 12 filhos com essas 4 mulheres que ele teve. Ele amava Raquel. Lembra? Ele amava Raquel. Mas ele teve 3 antes, as escravas, Lia, Bia, Zilpa. O Labão ia dando, ele ia tendo filho. Mas ele amava Raquel. E Raquel não dava filhos. Um belo dia Raquel dá 2 filhos para ele. Primeiro deu José. Depois deu Benjamim, que foi o filho que ela morreu. E aí eis que tem José. O que acontece com José? A história se repete. Com outro cenário, um outro pano de fundo. Invertido. Um dia, Jacó enganou seu pai Isaac. Juntamente com mamãe. Mamãe ensinando para ele os maus caminhos. Para passar a perna no irmão e no pai. Lá na frente, talvez 20 anos mais, não me lembro quanto tempo, já não, bem mais. A mesma coisa se repete. Os irmãos com muito ciúme de José. Lembra que Jacó amava José, era o filho da mulher que ele amava. Os irmãos arquitetam, manipulam a morte dele. Lembra? Quando ele vai no campo, todo bobinho, igual uma criancinha de 12, 14 anos, frajolinha lá, conversar com os irmãos. Lá vem aquele metido que papai tanto ama. Venderam ele para uma caravana que estava passando. Foi vendido como escravo. E lá eles pegaram uma túnica. Eu estou falando assim rapidamente, gente, mas está tudo na palavra, tá? A história, vocês podem conferir tudinho. Pegaram uma túnica. Lembra que antes o pai tinha feito uma túnica para ele? Tinha dado para ele. Os irmãos ficaram danados por causa daquela túnica. Talvez não, eu penso que o comportamento de Jacó também não era adequado com o filho em relação aos outros. Isso tudo gerou um ciúme dentro daquele lar, que culminou nessa atitude que eles tiveram de pegar José, vender para aquela caravana como escravos, e ele foi parar no Egito. E eles fizeram o quê? Pegaram a capa do irmão que o pai tinha dado, mataram um animal, sujaram de sangue e levaram para papai. Eu me lembrei da história do cabrito. A mesma malignidade, o mesmo sentimento cruel, a mesma soberba, a mesma inveja, o mesmo desejo de ser, de ter, fez também o coração de Jacó. Eu fico imaginando, porque eu gosto de imaginar, eu fico imaginando ele recebendo aquela capa suja de sangue. Deve ter sido o mesmo sentimento que Isaac teve quando viu Jacó entrando. Pai, cadê a bênção? Que bênção? Que bênção, acabei de dar a bênção. Eu que estou velho, tu que está doido? O mesmo sentimento. Você entendeu como as nossas atitudes decidem? Nossas atitudes decidem um destino. E você tem que ter a sua mente renovada através da palavra, para que você tenha destino de vitória. O seu destino de vitória, você pode sim traçar ele. Você pode determinar. Jacó podia ter determinado aqueles irmãos dele, 12 irmãos lá depois. A gente vê a conversinha deles. Eu não queria jogar no buraco. Eu também não queria vender um bando de frouxo. Não é? Frouxo. Não vamos jogar nada no buraco. Pode parar, quem botar a mão, vou descer a bolacha. E vou contar papai. Caráter. Nós precisamos ter caráter. Hoje em dia a igreja quer se sustentar em cima de carisma. Carisma, nananã. É igual libertação. Tem gente tratando libertação com problemas emocionais, psicológicos. Não vão. É só massagear. Faz 10 anos que estou na psicóloga, faz 30 anos que faço terapia, faz 50 que não sei o quê. Mudou alguma coisa? Não. Continua adulterando, mentindo, roubando, matando. E batendo, violando, bebendo. Porque precisa ser liberto, porque está preso em alguma área. Eu citei esse exemplo aqui, esses 2 exemplos, para a gente entender a degradação da família, o que está acontecendo, o que um comportamento faz. Nós precisamos ter a nossa mente realmente transformadas através da palavra. Não podemos mais ser filhos do mundo, nós temos que nascer de Deus. Temos que nascer de Deus, temos que nascer do alto, nascer do Espírito. Lá na frente, hoje de manhã o pastor Lobo falou sobre isso. Que o crente quer se armar, colocar armadura, né? Lá de Efésios. É lindo colocar armadura. O capacete, a couraça, a espada. Mas está tudo furado.
Está cheio de brechas, literalmente brechas, buracos na sua armadura. E na sua vida está dando lugar ao diabo através do pecado. Não dê lugar ao diabo. Não dê espaço, não dê permissão, não dê jurisdição, não deixe ele atuar na tua vida. Lá em Efésios 4 diz assim, e eu quero encerrar lendo isso aqui para vocês. Lá em Efésios 3, 9, 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a uma maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, como ondas, nem jogados para lá ou para cá pelos ventos de doutrinas, pelas astúcias e esperteza do homem ou do maligno, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido, e pelo auxílio de todas as juntas, crescer e edificar a si mesmo em amor, na medida em que cada um para realizar a sua função no reino. É isso que Deus espera da gente, é isso que a gente precisa fazer. Estar pronto. Nós não podemos mais estar numa igreja chamada, ainda que seja um espaço físico, anos e anos e tendo o mesmo pensamento infantil. Precisamos crescer e amadurecer. E isso que vai nos trazer é a palavra. Você não vai ter mudança na sua vida se a palavra não for trabalhada, incutida na sua mente. Se os seus comportamentos não forem mudados. Quando nós conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, que passamos pelo processo de conversão. Conversão, para quem dirige, é mudança de direção. Você está indo para lá, você está indo para cá. Se converter é abandono do pecado. Quando você se converte, muda tudo na sua vida. Tudo na sua vida muda quando você encontra Jesus. Você não consegue mais se vestir da forma que você se vestia. Você não fala mais as mesmas coisas que você falava. Você não consegue mais frequentar os mesmos lugares. Às vezes você não consegue nem ter os mesmos amigos que você tinha. Isso é conversão. Isso é mudança de vida. Portanto, hoje você pode olhar para você e pensar assim: será mesmo que eu me converti? Será mesmo que eu me converti? Ou eu dei 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda? Isso é conversão. Isso é mudança de vida. O mundo jaz no maligno. O mundo é do diabo. A palavra de Deus diz que nós, os crentes, temos que avançar para o mundo. Mas hoje o mundo está avançando para a igreja. Nós temos que permanecer na identidade de filhos de Deus. É uma palavra muito boa. As pessoas falam assim: a libertação é tão ruim porque é demônio, que não sei o quê. Quando uma pessoa chega a ficar endemoniada, já é assim um estágio bem entregue. E essa pessoa, muitas vezes que está endemoniada, ela sabe que ela precisa de um resgate. Ela sabe. O pior são aquelas pessoas que estão na igreja, mas elas não sabem os erros que cometem. Por exemplo, inveja é pecado? É. Irai-vos, mas não pequeis. Mas diz lá que as obras da carne. Quais são as obras da carne? Porfíria, contenda, briga, divisão, bebedice, gulodice. Está lá. Tem também os frutos do Espírito. Você tem que ter os frutos do Espírito na tua vida. Porque você tem que ter um fruto perfeito. Porque se um gomo tiver estragado, o diabo vai achar espaço na tua vida. Sabe, gente, o diabo não está precisando fazer muita força hoje em dia. Ele não está. Ele não está. Está facinho para ele. Ele não está, porque está encontrando em nós deficiências que nós não queremos restaurar. Nós não queremos recuperar. Mas sabe, tem uma notícia muito boa. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Para te dar uma nova vida. Jacó
foi um grande homem de Deus. Deu trabalho? Deu muito trabalho. Você lembra a identidade dele trocada? Jacó era o quê? Usurpador, enganador, mentiroso, trapaceiro. Você imagina, é como você vê hoje na rua um bandidinho, olha lá vai o ladrão, o larápio, o maconheiro, tal, o traficante. E Jacó, lá no Val do Jaboque, ele encontra o anjo do Senhor e ele diz: eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. Eu acho que naquela mente dele já tinha passado 20 anos, que já tinha passado aqueles filmes, ele já sabia tudo que ele tinha feito. É uma decepção muito grande quando passa um filme na sua cabeça, você se decepciona das suas atitudes. Mas é tempo de voltar atrás. Nunca é tarde. José foi completamente diferente. Ele aceitou todo o castigo e Deus fez ele o homem que ele foi. Ao ponto dele ver a mulher de Potifar e vazar, porque ele sabia os planos, os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Deus conserta todas as coisas. Deus restaura homens. Deus restaurou a vida de Moisés. Deus restaurou a vida de Abraão. Abraão foi o quê? Chamado amigo de Deus. Está sentado lá na galeria, né? Um homem que está sentado lá na galeria da fé. Deus restaurou Jacó. Deus restaurou José. Deus restaura e Ele quer restaurar as nossas vidas hoje aqui nessa noite. E eu quero orar por vocês. Eu vou chamar a equipe de louvor. Podemos louvar, irmã? Eu quero orar por vocês. Vou pedir que vocês se coloquem em pé, por favor. Eu acho que eu estou na hora, né, pastor? Nem sei. Estou bem na hora? Senão eu vou mais. Eu quero orar por vocês, sabe, irmãos? Quando nós nos encontramos com o Senhor, olhamos para as nossas vidas, a gente precisa pedir para o Espírito Santo revelar. Porque às vezes nós não sabemos, não temos entendimento dos planos e propósitos que Deus tem para a vida da gente. Mas o Senhor trouxe você aqui esses dias. Eu sei que muitos de vocês estiveram aqui esses dias. Vocês receberam um pouco, umas ferramentas, vocês tiveram um encontro com verdades, palavras que talvez vocês não sabiam, algumas vezes vocês sabiam, mas estava escondida. Eu tenho certeza que Jacó sabia o que ele não deveria fazer. Eu tenho certeza que Rebeca se arrependeu profundamente do que ela fez, porque ela viu aqueles 2 filhos longe. Eu acho que Rebeca não viu os netos nascendo, ela não pegou no colo. Ela não viu o casamento dos seus filhos. Por causa de uma atitude impensada. São atitudes impensadas que estão nos tirando do propósito de Deus. Eu quero cantar essa música com vocês, que eu gosto muito dessa música. Que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Se você um dia já esteve aqui na casa de Deus, já recebeu o Senhor como Jesus e Salvador, já conhece o Senhor, e você vai ali fora passear, você não vai saber ficar lá, porque você não tem essa identidade manchada de pecado. Você tem que voltar rápido para a casa do Pai. Coloque também seu coração diante de Deus, caso você tenha cometido algo contra alguém. Você é mãe, mulher, esposa. Nunca é tarde para repensar, voltar e pedir perdão. Jamais. Senhor, em nome do teu filho Jesus, Pai, eu quero colocar a vida dessa irmã diante do Senhor. Pai, o Senhor trouxe hoje ela aqui para fazer dela uma nova criatura, dar uma nova identidade de mulher de Deus. Ela é filha amada do Pai. Hoje todo o passado é cancelado. Eis que todas as coisas se fazem novas na sua vida. Tudo é novo. Tudo é novo. Satanás não tem mais nada, nenhum motivo, nenhuma oportunidade de te tocar, minha amada. Você é mulher bendita do Senhor. Um dia, quando você era substância informe, Deus te desejou. Deus, Ele marcou esse dia, Ele marcou esse encontro todo especial com você. Recebe agora a sua identidade. Vai, não peques mais. Ande no caminho do Senhor, em retidão, em santidade. Você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, amém? Senhor, eu quero agora colocar essas vidas aqui diante do Senhor. O Senhor conhece, Deus,
cada uma delas, Pai. O Senhor conhece os nossos corações. Senhor, nunca é tarde para a gente se encontrar com o Senhor. E nunca é tarde também de clamar ao Senhor que o Senhor faça tudo novo, as coisas novas. Nunca é tarde. Senhor, eu coloco agora essas pessoas aqui que estão aqui na Tua presença, homens e mulheres, clamando, Senhor, dizendo: eu preciso de Você, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor venha, que faça tudo novo na minha vida, na minha casa. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, sonhamos e clamamos. Senhor, vem agora, visita cada um deles. Cada um tem uma história diferente, cada um tem um contexto, mas o Senhor conhece o que cada uma delas passou. Senhor, em nome de Jesus, eu, Senhor, profetizo vida nova sobre essas vidas, identidades sendo restauradas, devolvidas, homens e mulheres aqui posicionados, em nome de Jesus, casamentos aqui restaurados. Restaura casamentos, levanta aqui homens e mulheres de Deus. Senhor, em nome de Jesus, levanta aqui uma juventude forte, sarada, comprometida com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu evangelho. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda intenção de Satanás, seus demônios, de roubar tudo que foi feito esse final de semana. Toda palavra caiu num solo fértil, vai multiplicar, vai frutificar. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que essa igreja vai avançar. Vai avançar. A cidade vai conhecer. Muitos virão e saberão que aqui tem água. Água, fonte, aqui é fonte de vida eterna, que é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Deus. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se fez presente. Faz tudo novo, porque assim nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.